Amém. Glória a Deus. Os que creem, digam. Poucos creem. É difícil, não. Os que creem, digam. Amém. Amém. Pronto. Tem bastante gente crendo aí. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês estão? Estão bem? Olha que sexta bonita, hein? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E tem uma grandona que já foi, viu? A sexta tinha mais 2 pacotes de arroz, acho que já foi uma cesta completa, já foi com os irmãos, e agora olha uma coisa maravilhosa. Então, fico muito feliz, dou glórias a Deus por cada um de vocês que estão disponibilizando e tirando os recursos da própria casa para trazer a casa de Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar um pouco, o tema da minha mensagem é relação de irmãos. Então sim, meus irmãos, eu vou falar mais uma vez sobre comunhão, tá bom? Vocês ainda estão motivados para ouvir sobre esse assunto? Amém. Não cansaram ainda não? Amém. Desde janeiro, batendo nessa aí, estou longe ainda, tá bom? Então, venham comigo. Vamos lá para Gênesis 37. Vamos ver a história de um personagem muito conhecido da Bíblia. O irmão Osvaldo, sem saber, falou dele comigo, né, irmãos? É começo do culto, olha aí como que Deus faz. Gênesis 37, nós vamos ler do 1 ao 11. Para aqueles que não encontrarem, vai estar na tela de projeção, vocês podem me acompanhar. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José o sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos em meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também fica em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, que o sol e a lua, contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: Que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, tua mãe e seus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Até aqui. Vamos orar novamente. Senhor Jesus, Teu Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite. Que o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra. Que o Senhor nos traga entendimento sobre essas Escrituras, as que nós vamos ler. Para que sejamos, ó Pai, forjados na Tua palavra, revestidos do Teu poder. E saímos daqui, ó Pai, animados, ó Pai, em Te conhecer mais, em ser firmes na Tua palavra. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, sobre a história de José, eu quero muito fazer desse um sermão igual nós fizemos o sermão escatológico, que foi por uma série de sermões, enfim. Eu quero fazer uma série desses daqui também, sobre a história de José. Então hoje nós vamos ficar só até esse capítulo. Só até esses versículos, até o 11. Vamos tirar algumas lições com relação a esse tema, com relação sobre o que aconteceu.
Então hoje será a primeira dessas séries, amém? Lá no versículo 11, vamos ver novamente, vai nos dizer assim, ó: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Quando nós vamos ver essa inveja, quando nós vamos procurar a palavra no original, essa inveja está relacionada a uma ira. Só que não uma simples ira, uma ira ciumenta. Então a palavra correta seria que ele tinha ciúmes e ele se irava com o irmão, né? E essa ira ela foi tomada, e foi tão grande esses ciúmes, essa inveja, essa ira, que nós sabemos por essa história, ao longo nós vamos ver isso, que eles quiseram matar José. E aí eles colocaram lá José num lugar, numa cova, num lugar separado, e aí passaram, nós vamos ver isso mais pra frente, mas passou uma caravana lá, eles acabaram vendendo José, né? Mas essa inveja, esses ciúmes era tão grande, ao ponto deles afastarem o seu irmão, a ponto deles não quererem José mais por perto. Pensa que esse José era alguém que eles deveriam amar, era seu irmão de sangue, era seu irmão querido, mas a inveja, os ciúmes aí foi tão grande que eles preferiram expulsar José e falar para o pai: olha, morreu, essa pessoa não existe mais, vamos esquecer dessa pessoa, não existe mais. Eles não queriam José por perto, eles não queriam José nem vivo. Pensando em tudo isso, nessa história, nessa inveja, nessa ira, nós vamos trazer aqui 3 motivos causadores dessa ira, que eu consegui observar nesses primeiros 11 versículos. Então vamos lá, 3 dos motivos. O primeiro do motivo, já logo de início, nós podemos ver que José apacentava o rebanho com seus irmãos. Vai lá para o versículo 2. Lá no versículo 2, geração de Jacó, de José, 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Passa para o próximo, vai para o próximo. E amava José mais do que a todos, e Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fazia uma túnica de várias cores. Calma aí. Não, é no anterior mesmo, pode deixar no anterior. Isso, no 2, beleza. Então nós vemos aqui, José, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. E nós vemos desse texto que quando alguma coisa acontecia, alguma coisa que José julgava ser errado, ele pegava isso que acontecia e levava para o pai. Ele falava: olha aqui, pai, Jacó, os meus irmãos estão fazendo alguma coisa errada. Eu falava lá, levava notícias ruins para seu pai, trazia uma má fama deles a seu pai. Então, isso, num determinado ponto, se nós formos pensar hoje, nós podemos colocar, pensa no seu irmão, você está com seu irmão de sangue, e vocês estão brincando, fazendo alguma coisa, alguma tarefa, e você apronta. E aí seu irmão vem aqui e fala: vou contar para o pai. Ele vai lá, conta para o pai. Qual é o primeiro sentimento que você tem dele? No princípio, uma ira, certo? Caramba, vou falar, vocês estão fazendo aqui, vou pegar esse meio de porrada. Então nós já vemos aqui um princípio e um indício. Eu não vou defender os irmãos de José, porque nós sabemos que os irmãos de José não eram uma boa gente, no geral. Nesse ponto da história, nós sabemos que Rúben, ele já tinha perdido o direito da primogenitura, porque ele tinha se deitado com uma das esposas, na verdade, a concubina de Jacó, Bila. Ele já tinha se deitado, se relacionado, então ele perdeu o direito da primogenitura. Nós também vimos ao longo da história que a sequência, que é Simeão e Levi, eles também não foram homens lá tão... Jacó se irou com eles, porque eles mataram alguns homens em Siquém. Tanto é que o motivo de Jacó ter saído da cidade foi por conta disso. E o versículo começa: e Jacó habitou na terra de peregrinação. Então ele estava na terra de passagem, porque eles tiveram que sair de Siquém por conta de Levi e Simeão. Então nós vemos lá que
Os irmãos de José não eram lá pessoas de uma fama muito boa, né? Alguns já eram meio estressadinhos, esquentados. Então eu não vou aqui para defender ele. Porém, vamos focar um pouquinho nisso, que José contava tudo o que acontecia e deixava os seus irmãos irados. Então, um primeiro ponto da ira de José, da ira dos irmãos com relação a José. Em segundo ponto, nós vemos a oração 3, 17:3, passa lá. Filho da velhice fez uma túnica de várias cores. Então nós vemos aqui o segundo ponto, o segundo motivo para a ira dos irmãos de José, é que José era amado pelo seu pai. E a Bíblia enfatiza que José, ele não era só amado, mas ele era talvez o predileto, ele tinha um tratamento especial, ao ponto de José, de Jacó, dar uma túnica diferente para José. Tanto é que quando nós aprendemos na escola dominical, a gente vê a figura de José, uma figura com uma túnica colorida, né? E aí quando vai mostrar os irmãos, é sempre uma roupinha branca, clarinha, então José se destacando. Quando nós vamos estudar a teologia, se tem uma certa discussão sobre como que era, na verdade, essa túnica. Alguns dizem que ela não era colorida, era apenas mangas longas, mas o fato é que era uma túnica diferenciada, que as pessoas conseguiam ver essa túnica de longe, ver que era uma túnica cara. Tanto é que a palavra que é usada aqui com relação a essa túnica, ela só vai aparecer de novo em outros versículos, onde vão falar que os filhos do rei usavam uma túnica semelhante. Então nós vemos que era uma túnica que custou caro, uma túnica muito especial. Ou seja, o amor de Jacó era tão forte com José que ele investiu dinheiro no filho, diferente dos outros. Então José era bem amado, era muito amado, e isso foi despertando um ódio nos irmãos, uma ira, um ciúmes. Vamos rapidinho lá para o versículo 4. Vai falar assim, ali na parte do final. Não, vamos ler todo, vai. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram, e não podiam falar com ele pacificamente. Nós vemos, de acordo com os povos de Israel, né, os judeus, quando eles vão se cumprimentar, eles falam Shalom. Vocês já viram? Eu ouvi hoje o pastor falando. Você falou para quem, pastor Deserto? Você falou para o pastor Antônio, assim que contou, Shalom. Para o Gerson. O que significa Shalom? Paz do Senhor, vamos colocar assim. Né? Tem algumas igrejas que cumprimentam. Paz do Senhor. Então é o Shalom. Shalom Adonai, paz do Senhor. Então nós vemos isso. Então, era um costume deles cumprimentar com Shalom, ou seja, paz do Senhor. A Bíblia relata aqui que eles não conseguiam falar com ele pacificamente, ou seja, eles não conseguiam chegar no seu irmão e dizer Shalom. Então eles, sempre que iam chegar, ia falar, era em modo de discussão, de briga, de atrito. Então nós estamos vendo uma relação que estava se desgastando, uma relação de ciúmes, de inveja e tudo mais. Então o segundo motivo, o primeiro, vamos recapitulando, o primeiro motivo a gente pode colocar que eram as intrigas ou a fofoca de José com seus irmãos. O segundo motivo, José era amado pelo seu pai e por sua vez odiado pelos seus irmãos. José tinha uma preferência com relação aos seus irmãos. E o terceiro motivo, meus irmãos, eram os sonhos de José. E a Bíblia ainda vai falar que as palavras de José, as palavras que José falava. Nós vamos ler rapidinho novamente o versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam-se com ele. Lá no 8. Então lhes disse seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então nós vemos que o sonho e as palavras usadas, elas foram de uma estranheza para os irmãos.
irmãos. Quando José revelou os sonhos que estava tendo, revelou aquilo que Deus tinha dado por ele como palavra, os irmãos acharam estranho. E quando nós vamos lá para o versículo 10, repare, no versículo 10 vai dizer: e contando a seu pai e seus irmãos, olha lá, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que está sonhando? Porventura queremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti na terra? Então nós vemos que esse sonho que José teve, embora foi Deus que deu para ele, nós sabemos o final da história, que foi um sonho profético, mas quando José revelou esse sonho, teve intriga, teve discussão talvez, teve conflito. O próprio pai Jacó acha estranho, fala: que é isso? Que sonho é esse? Pensa que na época, quando ele teve esse sonho, Raquel, que era a mãe de José, ela já estava morta. E ele sonha, e ele explica o sonho que, olha, o sol e a lua e as estrelas vão se curvar, ou seja, meu pai, minha mãe e os meus irmãos vão se curvar diante de mim. E aí Jacó fala: talvez, né? Mas Raquel já morreu, nunca vai se curvar perante você. Que sonho esquisito, eu imagino, né? Que é Bíblia de acordo com Leonardo, tá bom? Estou imaginando o negócio. Que sonho esquisito, rapaz. Você tem certeza disso? Mas na verdade a palavra ainda fala que Jacó guardou aquilo no seu coração e preferiu não entrar em confronto. Mas os irmãos não entenderam muito bem isso. Os irmãos foi estranho, foi esquisito. Como eu falei, o primogênito, vamos pensar um pouquinho. O primogênito Rúben tinha perdido o direito. Simeão e Levi tinham perdido o direito também. Então, pela lógica, e tudo indica que José seria o próximo a receber a primogenitura. Por que eu digo isso? José era um dos mais novos. Só que José era o primeiro filho de Raquel. E se vocês lembram a história, Raquel foi aquela com quem Jacó persistiu para conquistar. Foi uma mulher que Jacó amou muito. Então, nós entendemos de alguns pontos que esse amor de Jacó, de Israel, por José, era por conta da mãe. A mãe era muito amada. Jacó amava Raquel. Jacó lutou por Raquel. Lembra lá a história, a briga com Labão? Como que foi? Ele trabalhou, ele persistiu, e aí Labão mandou outra irmã na frente, a mais velha, Rebeca, né? E aí ele: não é essa. A outra, ele trabalhou por mais um tempo de novo, aí finalmente conquistou Raquel. E aí, quando ele está com Raquel, apaixonado, homem que se encantou desde o primeiro momento, ele fala: não, agora vamos ter filhos, vamos ter filhos juntos. Só que Raquel, além de tudo, ainda é estéril. Ela foi estéril por anos. Então, o nascimento de José representa um milagre na vida daquele casal. Imagina o quanto José era amado por seu pai. Imagina o quanto ele era separado de José, que Jacó tinha um cuidado, uma relevância com aquele filho. Porque nós vemos isso ao longo da história. E isso, de uma certa forma, incomodou os irmãos. Eu imagino Rúben, imagino Siquém, imagino Levi. Fala: olha esse menino, olha esse moleque, se crescendo aí. Eu imagino agora um pouquinho, eu vou falar de novo, o Evangelho de Leonardo, amém, irmãos? Eu imagino José aos seus 17 anos, e só o fato da Bíblia descrever a idade de José já é algo que foge um pouquinho do padrão. Os personagens nem todos têm a sua idade descrita. Jesus tem, mas a grande maioria não. Mas a Bíblia é enfática aqui em dizer que nessa época José tinha 17 anos. Então eu imagino José, todo bonitão lá, aos seus 17 anos, com uma túnica mais bonita de todos, né? Andando todo pomposo aqui, ó. Todo peitão para cima, sabe? Os irmãos, eu não sei vocês, mas entre 17 e 23, 25 anos, mais ou menos, é aquela idade que a gente ainda está amadurecendo. Só que na nossa cabeça nós somos muito maduros, né? Você fala assim: não, vou pegar o meu exemplo, tá bom? 23 anos, eu já estava casado com a Brenda, já tinha um carrinho, já estava formado na faculdade, trabalhando como
30 anos, eu olho para trás e eu vejo assim, meu, eu ainda tenho tanta coisa para aprender. Tanta coisa. Eu saio das fraldas agora. Acabei de sair das fraldas. Eu tenho muito para aprender. Então essa idade que ele estava, é uma idade. Com vocês foi assim também ou não? Só comigo? Nessa. Foi? Nossa, pastor. Essa idade a gente está assim, né? Quem tem filho nessa idade sabe o quanto é difícil. Tanto rápido, tanto que rala. Irmão, Romildo deu esse trabalho para você ou não? Foi tranquilinho? Deu trabalho? Não deu? Romildo é santo, gente. Pior que é mesmo, o homem é bom assim. Só quem conhece sabe. Mãe é mãe protege, né? Mãe protege. Não, mas quem conhece sabe que Romildo tem um bom coração. Mas no geral, grande maioria da parte a gente pode generalizar é assim. O irmão Tércio diz, irmão Tércio, tem muitos lá que estão dando trabalho, tudo tranquilinho. Irmão Valderiz, tranquilo? Bom. Meus irmãos, de novo, Evangelho segundo Leonardo. José estava lá, todo cheio de si. Falando, olha minhas roupas, né? Olha aqui minha roupa, que bonita. Olha o sonho que eu tive. Eu vou ser colocado num lugar especial. De uma certa forma, meus irmãos, ele acabou enchendo talvez o ego. Evangelho segundo Leonardo, tá bom? Ele acabou se vangloriando a ponto dos irmãos se irarem com todas as atitudes dele, com as falas dele, com os sonhos dele. Tudo que ele fazia, os irmãos, que menino, que moleque. Ao ponto deles quererem matar José. Eles falam, eu não quero mais esse menino perto de mim. Meus irmãos, que lição nós podemos tirar com tudo isso? Esse não é o final da história de José não, tá bom? Nós vamos ver aí ao longo desses 7 sermãos, tem reviravolta muito boa aí. Os irmãos sabem, conhecem a história, então nós vamos trabalhar isso muito bem. Nós vamos ficar por enquanto só com essa passagem. Se está na Bíblia isso, se nesses 11 versículos eles falam 3 ou 4 vezes que os irmãos estavam com ira, com ódio, com raiva, com inveja, tem um porquê, tem lições para nós tirarmos disso. Nós precisamos aprender a não incentivar o ódio uns dos outros. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos irmãos. Nós precisamos nós vamos entender que nós vamos encontrar erros uns nos outros. Vocês vão olhar para mim e vão achar erros. Vocês vão olhar para o pastor Eliezer e vão achar erros. Mas enquanto irmãos e filhos de Cristo, enquanto seguidores de Jesus, enquanto filhos de Deus, nós devemos sim apontar o erro. Nós devemos falar, como lá José fez com seus irmãos, falou, vocês estão errados, está errado, olha pai, eles estão errados. Então isso vai acontecer entre nós. Vai chegar um momento que eu vou errado, os irmãos devem apontar o erro para o meu erro. Só que a forma com que vocês vão falar é que vai ditar as palavras usadas. A Bíblia deixa muito claro para nós, lá em Mateus 7,2, não precisam abrir, mas que nós devemos julgar os irmãos com o critério que nós seremos julgados. Amém. Nós devemos apontar o erro do irmão, mas na medida em que nós queremos que os nossos erros sejam apontados. Nós não devemos exagerar. Versículo de Mateus 7,2, você pode estar me falando, que isso, Leonardo? Nós não devemos julgar os irmãos. Eu te peço para que você depois, na sua casa, não tem Mateus 7, leia esse texto. E aí depois você pode conversar comigo a respeito. Inclusive é um bom tema para quinta-feira nesse santo. É um bom tema, né? Dá uma discussão legal aí. Mas se você for ver esse texto, você vai ver que sim, deve ser julgado. A Bíblia fala, olha, antes de apontar a trave do olho, como é que fala? Trave do olho? O cisco. Antes de apontar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está do seu. Aí depois que você tirar a trave do seu, você fala do cisco do seu irmão. Ou seja, nós devemos sim apontar o erro, mas mesmo apontando o erro, devemos estar em amor. Devemos construir uma relação que o ódio não seja aumentado, que o ódio não esteja entre nós. Precisamos apontar em amor. Essa é uma lição. José talvez não apontou em amor. Como eu falei, tudo tem um propósito. Nós sabemos que a situação que aconteceu com José teve um propósito de se cumprir o amém, assim como Jesus.
Jesus precisou vir à terra, precisou ser traído, precisou morrer na cruz, tudo por um propósito. Mas quando nós olhamos essa história, nós precisamos tirar lições. E a primeira lição que eu falo é essa: nós precisamos aprender a não incentivar o ódio uns dos outros. Normalmente, meus irmãos, quando nós somos julgados, quando o ser humano é julgado, quando é exposto o erro dele, nós entramos em uma postura defensiva. Ninguém quer, fala a verdade. Ninguém quer que o outro chegue e fale: você está errado. É difícil, né, irmão Roberto? Chegar e você falar: irmão, está errado, hein? Dá para ficar usando a camisa de São Paulo por aí, não, viu? E aí, um dia usando São Paulo, outro do Flamengo, pô, está errado, meu irmão. O irmão vai chegar e falar: quem é você para falar com a camisa do outro lado? Né? Normalmente assim. O São Paulo, você sabe, né? Nós temos isso dentro de. Ó, o Romeu está falando aqui não, hein? Acho que o Romeu está coisa do Corinthians. Normalmente nós somos assim. Quando uma pessoa chega apontando o seu erro, a primeira coisa que você vai fazer é se defender. A primeira coisa que você vai fazer é falar: aqui não, calma lá. Então essa defesa, esse apontamento, isso tem que ser feito com cuidado, precisa ser feito. Nós precisamos, mas com cuidado, com atenção. Acho que cada música é bom. Esse trecho de José, meus irmãos, nós vamos tirar também uma lição que nós já estamos vendo ela e ouvindo faz algum tempo. Quando vai falar dos sonhos, fala: ele contou os sonhos e se irritava com os seus sonhos e com as suas palavras. Então nós vemos que, mais uma vez, para quem está vindo na reunião de Atos 2:42, vai entender que a língua pesa bastante. Quando ele fala as palavras, ele está falando da língua, do que nós falamos. Nós temos vendo isso, e a Bíblia ela vai cada vez confirmando essas coisas para nós, o quão poderoso é a nossa língua, o quão poderoso é a palavra que nós soltamos e a forma com que nós falamos. Então nós estamos vendo isso aqui no comecinho, em Gênesis, nós observamos isso lá em Tiago, nós observamos isso em Gálatas, nós estamos observando isso agora em Efésios, também tem em Romanos, e quantos outros livros vão falar do cuidado com a língua? Sabe o que isso significa? Eu vou repetir, já falei isso 1000 vezes. Você não pode falar tudo que vem na sua cabeça do seu irmão. Você não pode responder de bate-pronto. Bateu, levou. Veio, toma. Graças a Deus. Estou falando bem? Não? Porque quando você faz isso, o que acontece? Ira, ódio. Nós devemos muitas vezes engolir sapos. Alguns são difíceis. O irmão está ali fazendo uns grandes, né? Muitas vezes nós precisamos abrir mão de responder na cara, de falar a primeira coisa que vem na cabeça, de agir sem prudência, só ir falando, porque a língua ela fere. Até mesmo quando Deus te dá algo, até mesmo quando Deus fala uma mensagem para que você passe para alguém, você deve tomar cuidado. O sonho que José teve, ele foi uma revelação de Deus para ele. Foi Deus quem deu esse sonho. Deus cumpriu esse sonho na vida dele. Só que quando ele foi falar esse sonho para os irmãos, causou estranheza, causou ira, causou ódio. Aprenda, meu irmão, a controlar a sua língua. Vou falar com a pessoa certa. Vou falar com a pessoa certa. É aquilo, né? Quando você vai puxar a atenção de alguém, você tem que rever sua vida primeiro, né? Uma coisa é você falar com o seu filho, né? Dar uma instrução, uma orientação. Agora, outra coisa é você falar com o irmão da igreja, falar com o irmão seu, José, que não fala com os irmãos de sangue. Nós precisamos tomar cuidado. Não é tudo que vem na sua cabeça que deve ser falado. Vamos pensar de novo em José.
voltando para José, estava todo lá, todo meninão, desfilando sua túnica, falando sobre seus sonhos que teve, onde todos se dobrariam diante dele. Talvez o ego dele estava muito alto, como eu falei, e as falas, as atitudes, os sonhos eram motivos de causar a inveja dos homens, dos irmãos. E aí a pergunta que fica é: quais são suas atitudes com relação aos seus irmãos? O que você tem feito que tem causado ira com seus irmãos? Que tem causado intriga com seus irmãos? Nós vamos rapidinho não, vou gastar o tempo que for necessário. Vamos ver uma outra história de um relacionamento entre irmãos. Um relacionamento que acabou um pouquinho diferente da história de José. Vá lá para Gênesis 4. Os irmãos que estão na escola dominical já sabem qual é a relação de irmãos que eu estou falando. Caim e Abel. Vamos ler a história. Já vou ficar só contando a respeito. Diz assim: e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e então concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcançai o Senhor um homem. E deu à luz mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atendeu. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desta terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Vamos ver aqui. Outra história de ciúmes e ira entre os irmãos. Porém, diferente de José, embora José, eu estou colocando um pouco a culpa nele, né? Estou culpando José pelo ato. Isso talvez não é tão certo assim, né? Nós culparmos a vítima pelo que aconteceu. Mas eu estou tomando essa licença poética aqui para trazer uma mensagem. Diferente de José, Abel não teve culpa alguma. O texto ele não deixa claro se Abel ele provocou Caim, se Abel levantou o ódio para o irmão. Nós vemos Abel aqui como uma vítima sem culpa alguma, inocente. Porém, o ódio e os ciúmes fizeram com que Caim matasse Abel. Vamos focar apenas no versículo 9, do 9 ao 11. Abre de novo o 9 lá para mim. Aí no finalzinho diz, quando o Senhor diz a Caim: onde está Abel, teu irmão? Aí olha a resposta de Caim, e disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Em outras versões, esse guardador aí está escrito tutor. Na versão de vocês, algum achou tutor aí? Na minha está como tutor. Quando nós vemos essa palavra tutor, então, acaso sou eu o tutor do meu irmão? A palavra tutor, a palavra guardador ali, ela tem um significado no hebraico que é chamar, ou seja, proteger, guardar. Por isso que está guardador ali. Ele está guardando, está protegendo. Então o que Caim está querendo dizer para Deus? Eu sei onde está meu irmão, embora ele soubesse. Sou eu o cuidador? Sou eu o responsável por Caim? Por Abel, desculpe. Então Caim falando para Deus: sou eu o responsável? Era eu que tinha que estar cuidando dele? Não sou não, né? Olha a resposta de Deus, passa para o próximo. E disse Deus: o que fizeste? Deus sabia. Deus tinha certeza do que tinha acontecido. Porque Deus, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus sabia.
Ou seja, quando Deus pergunta, onde está teu irmão? E a resposta dele é, tem eu? Eu sou protetor do meu irmão? A resposta é sim. Você é o protetor do seu irmão. Você é o responsável pelo seu irmão. É você quem deve guardar, cuidar, proteger, zelar do seu irmão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Traga as mensagens que nós falamos até aqui sobre comunhão. Não pense só no seu irmão de sangue, mas pense na pessoa que está do seu lado. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Sim, meu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você é responsável por ela. Vamos para o 11, versículo 11. A resposta foi: você é sim responsável pelo seu irmão. E porque você não cuidou, porque você não guardou, porque você não tutou ele, agora és tu maldito. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Meu irmão, tem uma canção que está rodando nas redes sociais, fala aí, o Evangelho de Fariseu. Vocês já ouviram essa letra? Bem. Essa canção, embora muito discutida, os teólogos estão falando, discutindo está certo, está errado, enfim. Meus irmãos, essa canção está apontando para uma igreja egoísta. Essa canção está apontando para irmãos que não se importam com os irmãos. Um não se importa com o outro. Ninguém se importa com ninguém. A canção acaba generalizando, eu também não quero generalizar isso, mas essa infelizmente é a verdade de algumas das igrejas brasileiras. Parte dessa canção é verdade dentro da nossa igreja, aqui, do Evangelho Congregacional de Guaianazes. Essa canção mostra que nós devemos nos incomodar com as coisas que estão acontecendo aí fora. Devemos nos incomodar com a incredulidade dos nossos irmãos aqui dentro. Devemos nos incomodar com o egoísmo e o egocentrismo que está crescendo dentro da igreja. Essa canção aponta que nós devemos parar de olhar para nós mesmos. Que igreja nós aqui em Guaianazes nós somos? Que igreja nós somos? Com quem nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados com nós mesmos? Nós estamos orando por nós, pela nossa casa só? Com quem nós estamos gastando o nosso tempo? Com nós mesmos? Ou em prol do reino? Que tipo de igreja nós somos? Eu estou pegando as minhas pregações para falar que a igreja somos nós, certo? A igreja não é só paredes aqui. A igreja é cada um de nós. Quando nós estamos reunidos, unidos, nós somos igreja. Que tipo de igreja nós estamos sendo? A mensagem, essa canção, em um momento ela faz: nós oramos por nós mesmos, estocamos o maná para nós. Meu irmão, até quando nós vamos continuar com isso? Viver comunhão, fortalecer os nossos laços, nos conhecer, viver intimidade, estar mais perto do outro, isso não é à toa. Isso não é para ficar bonitinho na foto. Chega, meu irmão, de viver egoísmo. Chega de olhar para o que é melhor para mim. Ah, isso daqui é bom para mim. Se não for desse jeito, se não for do meu jeito, é melhor nem fazer. Olha, tem que ser assim. Essa planta tem que ficar dessa forma aqui. Se não ficar assim, não está bom. Que vida de comunidade é essa?
Nós precisamos viver o Evangelho transformador. O Evangelho que muda a sua vida, que muda as suas atitudes, que muda a sua fala. E passar a viver o Evangelho na verdade, viver esse Evangelho transformador e parar de viver o Evangelho de aparência. O Evangelho da soberba. O Evangelho que eles estão falando aí, o Evangelho de fariseus. Nós acabamos de cantar aqui, és o alfa, o ômega, é tudo para mim. Será? Será que ele é o princípio e o fim da sua vida mesmo? Será que é ele que dita como você vai passar esse início e o fim, ou é você que está ditando? Ou é você que está impondo regras? Ou é você que está falando para Deus como deve ser? Não é para nós, não é para mim, né? É, nem para nós, é para mim. Não, é assim. Meu irmão, se Deus é tudo para você, se Deus é o alfa e o ômega, nós cantamos isso, levantamos a mão, ficamos emocionados. Se Deus é isso, até quando você está disposto a abrir mão? Por isso que é o alfa e o ômega. Até o quanto você está disposto a mudar quem você acha que é? A mudar as suas características, a sua maneira de encarar a vida, a mudar a forma que você fala com seus irmãos, o modo com que você fala com seus irmãos, com que você trata os seus próximos, com que você trata o seu irmão da igreja. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Sendo assim, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Todos nós, sem exceção. Se isso é verdade, por que nós às vezes nos colocamos numa postura de homens e mulheres blindados, que não erram? Fala, não, pelo amor de Deus, eu não erro. Não aponto o erro meu, não, que eu não erro. Eu sou santo. E aí quando o irmão vem falar, irmão, aí você fica magoado. Postura de homens e mulheres que não mostram suas fragilidades. Homens e mulheres que não precisam de ajuda. Se todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus, significa que todos precisamos de ajuda. Não é porque eu sou o pastor que eu sou diferente de vocês, eu preciso de ajuda também. Viver a comunhão, você só pode viver a comunhão se você se abaixar as suas armas, expor as suas necessidades, pedir ajuda, pedir socorro. Não existe aqui um melhor que o outro, não existe aqui um que é mais santo do que o outro. Não é porque eu estou pregando que eu sou melhor que vocês, não é porque eu estou falando essas verdades que Deus não teve que tratar no meu coração. Enquanto eu estava escrevendo tudo isso daqui, a pessoa que estava sendo mais tratada era eu. Essa semana a Brenda testemunha, eu tive que engolir um sapo e ficar quietinho. Fiquei quietinho lá, e aí quando eu fui contar para a Brenda o que aconteceu, me deu uma bronca. Falei, isso essa é a última vez que acontece. Aí eu tive que baixar a cabeça, falei, tá bom, mas na minha cabeça é, se acontecer de novo, eu vou ser obrigado a dar a outra face. Glória a Deus. Até quando, meus irmãos, o Evangelho é egoísta? Até quando nós precisamos mostrar essa super-homem? Eu sou um super-homem, eu sou uma super mulher maravilha. Eu não preciso da ajuda de ninguém, não. Deixa que eu resolvo, deixa que eu consigo. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus e da ajuda uns dos outros. Nós precisamos, meu irmão e irmã, cuidar uns dos outros. Nós precisamos saber que temos retaguarda, que temos proteção, que somos cuidados, que nós estamos seguros. Eu posso ir a campo, eu posso ir lá, porque eu sei que o irmão Roberto está cuidando, o irmão Roberto está com o joelho no chão orando por mim. Eu posso sair da igreja e ir lá na praça, pregar o Evangelho, embora toda a complicação, porque eu sei que o irmão Romeu está cuidando de mim.
Que eu sei que o irmão Cícero vai estar com a minha esposa, cuidando da minha esposa, cuidando da minha filha. Eu posso confiar. Como nós queremos crescer enquanto igreja? Como nós queremos sair, expandir e resgatar as pessoas do inferno? A Bíblia fala que nós devemos saquear o inferno. E quando nós saqueamos o inferno, o diabo fica infernal. Ele fica endemoniado. E quando ele fica endemoniado, ele pode tentar vir contra nós. Nós precisamos ter alguém que está aqui, ó, segurando. Bom, pregação do pastor Antônio, da última vez. Ou seja, todos nós precisamos de ajuda. Nós só vamos conseguir expandir esse reino. Nós só vamos conseguir ser vistos por essa igreja. Essa igreja só vai conseguir ser vista por esse bairro quando nós abrirmos mão de nós mesmos. Quando você abrir mão do seu olhar egoísta e começar a viver comunhão, começar a participar do reino, começar a agir. Nós precisamos ter uma relação de irmãos maduros. José teve uma relação imatura com seus irmãos. José talvez falou como ele não deveria ser as coisas, como que ia ditar as regras, como que ia. Ele impôs as coisas não são impostas. Muitas vezes nós vamos ter dificuldade sim com os outros, mas quando os dois estão dispostos a abrir mão, a coisa flui. Nós precisamos estar dispostos a zelar, a cuidar uns dos outros. Irmãos que são chegados e não se afastam, assim como a história de José. Irmãos que querem estar perto. Eu preciso estar perto do irmão Gerson, eu preciso estar perto da irmã Tayane, eu preciso estar perto de vocês, eu quero estar perto. Não como a relação dos irmãos de José, que falaram: a gente não quer que você perto, eu não quero falar shalom para você, eu não quero ter que falar shalom. Nós precisamos ter uma relação de irmãos que não querem eu não quero ser trocado por dinheiro. Eu não quero que a sua amizade comigo o dinheiro seja mais importante. Ou seja, só vem para minha casa quando eu receber, viu, meu irmão? Que aí eu vou poder servir um risoto. Prometi um risoto para o irmão aí. E tem irmãos que a gente vai em casa e serve um risoto bom, viu, gente? Nossa, queria falar. Mas a gente não precisa disso, não é por isso. Não é pela comida, não é pelo dinheiro, não é por... Eu tenho prazer em ir na casa de alguns irmãos e tomar um copo d'água, mas dar risada. Se divertir, estar perto. Inclusive, estou devendo uma visita para a irmã. Para a irmã, viu? Estou devendo, né? Eu vou conseguir. Nós devemos ter relação de irmãos que não querem matar uns aos outros. Meus irmãos, em algumas igrejas existe o costume de, após uma pregação, as pessoas fazerem um apelo. E as pessoas vêm para frente e esse apelo simboliza você estar presente, estar diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor. É uma simbologia assim. Acontece. Mas a realidade que nós vemos quando essas coisas acontecem é sempre os mesmos irmãos indo à frente. Dificilmente você vai ver um líder na igreja no momento do apelo vindo à frente. Os pastores que pregam o apelo, quando eles estão sentados ouvindo e ouvem o apelo, eles não vão para frente receber. Porque eles estão numa postura de homens e mulheres blindadas. Eu acabei de fazer essa pregação. Eu acabei de falar que nós somos um, somos corpo, somos vida. Precisamos viver a vida uns dos outros. Precisamos entender que nós somos todos iguais.
Quando Deus olha para mim como pastor, olha para os presbíteros, olha para o diabo, olha para o irmão, todos iguais, todos pecados e carecem da misericórdia de Deus. Para aqueles que entenderam essa mensagem, estão dispostos a cuidar do seu irmão, você está disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão do que você acha que é certo, abrir mão do que você, dos seus ideais? Eu te convido a vir aqui na frente, a se colocar, a se prostrar diante do altar do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, meu irmão, se você veio aqui na frente. Ninguém está olhando para ver se você veio ou se você não veio. Se proste diante da presença do Senhor, entregue para Ele a sua vida. Peça perdão pelas vezes em que você negligenciou o seu irmão. Se entregue no altar do Senhor. Espírito Santo, a sua igreja está aqui, Senhor. Nós estamos reconhecendo que somos pequenos, que erramos, temos amargura muitas vezes no nosso coração, que nos colocamos como super-homens, super-mulheres. Nós temos medo, ó Pai, de mostrar as nossas fragilidades uns para os outros. E muitas vezes o nosso relacionamento como irmãos está ferido, está amargurado, sofreu impacto, Senhor. Pai, que essas histórias que nós vemos na sua Bíblia não aconteçam no nosso meio. Que não tenhamos irmãos que estão se odiando. Que não tenhamos irmãos que querem nos matar, ou que nós queremos matar algum irmão. Seja ela uma morte espiritual, seja ela o que for o motivo. Pai, fortalece cada um de nós nessa noite. Revigore nosso ânimo, Senhor. Nos dê força para trabalhar na Tua casa, em prol do Teu reino. A Tua palavra nos garante que enquanto fizermos isso, o Senhor estará cuidando das nossas coisas. Mas nós não fazemos isso por barganha, Senhor. Nós não fazemos isso por ter uma recompensa. Nós fazemos isso porque Te amamos. Porque reconhecemos o Senhor como soberano sobre as nossas vidas. Conserta, Senhor, os nossos corações. Transforma, Pai, a nossa vida. Chega de viver por nós mesmos. E saímos daqui comprometidos com os nossos irmãos, a ponto de sermos a diferença na vida deles. Que a Tua luz resplandeça na nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos não saiam daqui para frente orando. Vamos orar uns pelos outros. Pega o irmão que está aí do seu lado. Abrace ele. Vamos orar uns pelos outros. Começa a liberar uma palavra de bênção. Começa a liberar uma palavra de transformação.
Libera o Senhor para prosperar. Prosperar não financeiramente, mas prosperar como filhos maduros. Vamos nos envolver nessa atmosfera de adoração. Nós te adoramos, Senhor. Comece a falar, meu irmão. Manifeste a sua adoração. Manifeste o seu louvor. Deus é bom. Sua misericórdia está sobre nós. Nós te adoramos, Senhor, você és Alfa e Ômega. Tu és tudo sim, Senhor, para nós. Nós entronizamos o Senhor nessa noite. Dizemos que te adoramos, te bendizemos. O Senhor é mais importante do que os nossos prazeres. O Senhor é mais importante do que o nosso ego. O Senhor é mais importante do que nós mesmos. O Senhor é mais importante do que a nossa família, do que a nossa casa, do que o nosso emprego. Tome o governo das nossas vidas, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória na vida dos meus irmãos. Eu libero cada um deles nesse momento para prosperar. Pai, que a vida deles comece a gerar frutos em nome de Jesus. Amém. Que a gente consiga ver, ó Pai, que esses frutos sejam manifestos neste lugar. Que os meus irmãos aprendam com a Tua palavra, com as Tuas escrituras. Que o que o Senhor disse seja verdade na vida de cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, glória ao Senhor.